Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te para encontrar-te com tu Deus. Queremos enviar um grande saludo a todo o povo de Deus. Já estamos, meus irmãos, terminando na semana de atividades para começar outra vez o santo dia do Senhor. Assim que hoje estamos tão contentes por estar aqui outra vez em Califórnia, depois de vários dias ao norte, por la lluvia, pero já estamos aqui desfrutando de um dia ensolarado, já os raios solares vão desaparecendo e pronto vem outro dia sagrado. Queremos, hermanos, terminar este dia sábado estudando a palavra de Deus. Pero antes de abrir a Bíblia ou orar, quisiera dar alguns anúncios e dizer, meus hermanos, que domingo estaremos iniciando uma classe especial. Todos calificam, todos podem estudar com nós outros, porque são grátis as classes. Queremos invitar a você para que participe com nós outros. Cada domingo temos em la página de internet Instituto de Saúde Total uma escola online. Você pode estar em Peru, em Argentina, em Colômbia, em Espanha, qualquer lugar do mundo onde haya uma computadora, um celular, acesso à internet e entrar em las classes com nós outros. Todos os domingos estudamos, meus irmãos, sobre naturopatia e também sobre teologia. Estamos estudando como abrir um puesto de avançada, como dar tratamentos naturais, como produzir uma obra de sustento próprio. Todo esto é muito importante para o remanente. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz outra vez, institutodesaludtotal.com. Entra aí, busca as classes, haga a inscrição e ajuda-nos a passar a voz. Querido hermano, querida hermana, nunca foi tão fácil aprender. Este domingo vamos estar começando uma classe nova. É a classe de Apocalipse. Vão ser 2 semestres. Cada domingo teremos diferentes classes. Estaremos estudando a poderosa palavra de Deus, a par também naturopatia, sobre os tratamentos, as enfermidades e os diversos produtos naturais que estamos ensinando. Assim que venga com nós outros e ajuda-nos a passar a voz. Teremos também, meus irmãos, que fazer menção ao grande congresso que vamos ter ao mês de abril. Queremos invitar a você que nos ajude também a passar a voz do dia 6 ao 10 de abril. Estaremos, hermanos, allá na montanha, primeiro Deus, e o pastor David Gates estará com nós outros. Portanto, del dia 6 ao 10, completamente grátis, a comida, os materiais, a hospedaje, todo, meus hermanos, pero queremos pedir que você nos ajude trayendo uma ofrenda especial, uma donação para cobrir os gastos, especialmente a comida. Portanto, del 6 ao 10 de abril, em Lookout, aí ao norte de Califórnia, vamos estar, hermanos, reunidos del jueves até o dia lunes, que é dia festivo, em um grande congresso. Vamos ter, a la vez com o pastor Gates, também um congresso de obra de publicações com su servidor. Assim que lo invitamos, venga com nós outros. Bueno, estamos, meus irmãos, muito contentos porque este ano 2023 estamos muito otimistas porque o Senhor está abrindo grandes portas. Queremos invitar-los que querem estudar de maneira presencial ao mês de março. Estaremos iniciando a Escola de los Profetas no mês de março. Haga contato com nós outros, su servidor. Mi número de celular é 951-742-3557. Apúntalo e haga contato com nós outros se você quer venir
a vivir com nós outros, ou a estudar com nós outros em la área de Lookout, que é a Escola Madison Missão Final. Estamos orando, meus irmãos, para que este ano seja um ano distinto, diferente. Queremos também, irmãos, aproveitar ahorita pedir ajuda, porque, meus irmãos, estamos para comprar agora uma grande montanha de livros, El Conflito de los Siglos. Queremos comprar, meus irmãos, $1 milhão com livros. E já estamos muito agradecidos com o Senhor porque vários irmãos se sentem parte desta obra, sentem al hombre o peso da responsabilidade de ganhar almas e já estão ajudando. Então, se meu irmão traz um cheque, traz sua donação, ou pode ir a nossa página Instituto de Saúde Total e aí fazer seu aporte, sua donação. 1000 irmãos que nos apoiem com $1000. Eu sei que há muito mais valientes que amam ao Senhor e que vão apoiar. Pero eu quisiera arrancar com esto, hermanos. Já el día lunes, já estaremos, se Deus permite, al regresar a la casa, estaremos já ordenando los 2 primeiros pallets. Um pallet, mis hermanos, é uma grande quantidade de livros, de cajas de livros, inglês e espanhol. El Conflito de los Siglos. Pero se você nos ajuda, mais rápido vamos lograr isto, porque em abril já queremos sair com os colportores a distribuir este material. Bueno, também quisiera anunciar, já que estou fazendo anúncios, de que YouTube nos está derrumbando, hermanos, as páginas, porque hablamos de aquela coisa que colocamos al braço, hablamos de outros temas que incomodam a la gente. Então, estamos criando uma página de YouTube personal. Você pode ir à internet e colocar assim, puestos, plural, puestosdeavanzada.com. E de aí que você vai ter uma página de vídeos, onde que você vai ver todos sem nenhuma limitação. E nunca o vídeo vai desaparecer, porque é uma página privada de Missão Final. Assim que você vai ter muito material aí, as classes, os sermões, as charlas de saúde e muito material de verdade presente. Alabado seja nosso Deus. Bueno, mis hermanos, estamos muito contentos aqui em Los Ángeles e sábado estaremos já, amanhã, se Deus permite, organizando, mis hermanos, às 3 da tarde, lo que é o Congresso de Abril. Assim que lo invitamos, se você quer ser parte, temos muita necessidade de ajuda na cozinha, com os niños, com a recepção, a la preparação de las cabañas, a la preparação del terreno. Se há uma família que me está escutando e quer vir uma semana ou 2 antes, com antecedência, para ajudar-nos a preparar o lugar, bem-vindos. Haga contato com nós outros. Outra vez, de quando em quando, vai sair meu número de telefone. Você pode chamar-me, porque em abril já não é tão frio. Esperamos em Deus. 951-742-3557. E aí necessitamos de ajuda de irmãos voluntários que nos apoiem para preparar o acampamento, porque em abril vai vir uma grande quantidade de pessoas e temos necessidade de homens que nos ajudem, mais que todo, porque há muitas irmãs voluntárias, pero há poucos varones, assim que invitamos a todos. Bueno, mis hermanos, pudiera seguir hablando, tenemos tanto que hablar, pero me toca ahora estudiar a palavra com você. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui em este canal de televisão, este dia de hoje. Estivemos desde ayer gravando vários temas. Estamos muito contentos de poder trazer este mensagem que abre os portais de los cielos a los seres humanos. Que Deus te bendiga. Vamos orar, hermanos, com reverência, delante de nosso Criador e dar-lhe honra e glória e pedir sua bendição a sua santa palavra. Oremos. Vamos orar. Amado Padre, graças, Senhor, por tu amor e por tu misericórdia. Pedimos, Senhor, a unção de tu Espírito. Pedimos, Senhor, humildade, reverência, sabedoria, para que podamos abrir tu palavra e receber a luz que vem do cielo. Bendice tu palavra, Senhor, e guarda-nos del mal. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Queremos, hermanos, em este momento, pedir que Deus nos bendiga outra vez, porque sempre acontecem acidentes e nos distraem. Pero sigamos orando e o Senhor nos vai falar em este momento. Assim que hoje, hermanos, o tema é a fé de Jesus e a grande prueba final, uma prueba de lealtad. ¿De qué trata el tema?
muy interesante, hermanos, este tema, y no es para predicar en una hora y ni mismo en un sermón tan pequeño como esto, sería un temario muy grande. Pero vamos a tratar de resumir, porque es un tema muy importante para el remanente en este momento. A la luz, mis hermanos, de la ley de Dios, tenemos, por decir, hermanos, el santuario, que tiene 3 compartimentos: el lugar santo y el lugar santísimo, que hacen parte del edificio. Pero tenemos el atrio, patio, que está afuera. Portanto, são 3 lugares: el patio, el lugar santo y el aposento íntimo, o santo dos santos, o santísimo, que es el lugar donde están los 10 mandamientos o la ley de Dios. Bueno, mis hermanos, cuando miramos este tema y estudiamos aquí el libro de Éxodo, encontramos que Dios ha dado su ley con un propósito de ayudar a la nación de Israel a reconocer su plan de salvación. Y de ahí, hermanos, que muchos toman que esta ley foi dada a Israel e que hoje já não está para ser obedecida por nós outros. Quer dizer, nós outros não somos de la tribo, nem de Judá, nem de Benjamim, somos gentiles, somos considerados como paganos por los judíos. Portanto, nós outros não temos um compromisso com a lei, um compromisso moral de obediência. E aí, meus irmãos, é o tema de hoje, porque esta, meus irmãos, é uma trampa redonda e é um grande engano que ha entrado em la igreja cristiana moderna. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quisiera ler nesta tarde é o que está escrito em el livro de Éxodo e que está encabeçando la lista, Éxodo capítulo 20, e diz assim, hermanos, el versículo 1. Éxodo capítulo 20 y el versículo 1, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, hermanos, cuando miramos esto, versículo 1, lo que parece que va a venir ahora son los 10 mandamientos, pero el versículo 2 dice algo raro. Dice así el versículo 2, iniciando los 10 mandamientos, mira, dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saquei de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, mis hermanos, ahí não disse, porque o versículo 1 dice, habló Dios todas essas palavras diciendo, como que já vai dar a lei, como vai dar os mandamentos, pero de repente o versículo 2, aí como está na pantalla, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saquei de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Não habla um mandamento, hace una introducción de una persona, de un ser especial, el Dios libertador, el Dios redentor. Y por tanto, mis hermanos, solamente al versículo 3 es cuando el Señor ahora va a introducir los 10 mandamientos. Ahora, mis hermanos, este tema que te estoy ahora presentando es un tema que usted no va a encontrar en qualquer igreja. Você não vai escuchar este tema em qualquer púlpito, porque este tema, meus irmãos, é um tema muito pesado e muito difícil, pero nós temos que pouco a pouco ir ruminando, ir digerindo, ir tragando este mensaje, porque esta, meus irmãos, vai ser uma prova de lealtad, uma prova de amor que o ser humano tem que dar ao Criador. E ao centro desta lei, hermanos, não vamos estudar toda a lei, diz assim, meus hermanos, o versículo 8, ao mandamento que está ao mero centro da lei, o quarto mandamento, diz assim, a primeira palavra, o capítulo 20, versículo 8, acuérdate. Bueno, meus hermanos, a ver se podemos entender, o mandamento inicia com algo raro e disse, não olvida. E por que disse acuérdate? Porque, primeiro, porque já sabiam. Eu não posso chegar a minha esposa e dizer assim, acuérdate. Se ela não sabe o que é, vai dizer, de que está falando? Pero se eu lhe digo acuérdate, e então dou a entender que já sabe o que lhe vou falar, ou o que estou falando. Acuérdate, não te olvida. Número 2,
este mandamento não é para um animal. Eu nunca vou chegar a uma gallina, um perro, uma vaca, um gato e dizer, acuérdate. Não, pues não vai saber de lo que estou falando. Esse ser humano tampouco não é para um árbol, que eu vou chegar à esquina, agarrar um árbol e dizer, acuérdate. Portanto, mis hermanos, este mandamento é para um ser racional, que tem, mis hermanos, uma capacidade cognitiva de discernir, de recordar, de não olvidar, e por isso o mandamento vem com acuérdate. E quando vamos à palavra de Deus, creio que em Cantares, a ver aqui, déjame buscar um versículo que está antes de Isaías, diz assim o capítulo 12 deste livro, hermanos, versículo 1, não, Eclesiastés, falei mal, Cantares habla del amor, ¿no? Eclesiastés 12:1. Mira, hermanos, que interessante. Outra vez em la Bíblia encontramos o mesmo. 12:1. Disse, mira, acuérdate. Igualito que o quarto mandamento disse, não olvida. Allá vai seguir dizendo outra coisa. E aqui diz, acuérdate de tus criadores. O original aqui está como singular, de tu criador em los dias de tu juventude, pero al original dá a entender, acuérdate de tus criadores, porque nós entendemos que biblicamente a palavra de Deus tem três seres que estão por detrás da criação: o poder de Deus, o Padre, del Hijo e del Espírito Santo. No mais que Jesus é o agente direto da criação. Então, por isso disse, acuérdate de tu criador, não te olvida de tu criador, especialmente quando eres jovem. Queridos hermanos, regressando agora ao livro de Éxodo, então Moisés, inspirado por el Espírito Santo, habla de aquela lei que Deus le entregou a ele quando estuvo 40 dias e 40 noites em el monte Sinaí. Disse, acuérdate del dia de repouso para santificarlo. Agora aqui, hermanos, como mencionei al inicio, eu não pudiera aqui meia hora, uma hora, falar de esto, porque é demasiado profundo, porque não podemos, hermanos, santificar algo sendo imundo, sendo pagano, sendo rebelde. Para santificar algo, primeiro temos que ser santos. Portanto, o sábado, mis hermanos, é um mandamento de santificação. Eu me quedo muito triste, porque hoje as igrejas não absorvem, não podem discernir a profundidade de esto em la lei de Deus. Por isso, mis hermanos, quando vou a Jesus, quando vou a Pablo, em los escritos do Novo Testamento, estas pessoas absorvem a profundidade da lei de Deus. Por isso, São Pablo escreve coisas interessantes que os teólogos modernos quase que não aceitam. Por dizer, Romanos capítulo 13, versículo 10, qual seria a explicação que um teólogo daria para este versículo? No, conforme a teologia moderna, que a lei de Deus foi anulada, que é o tempo, a hora da graça, que agora já estamos em el tempo de Jesus, não de Moisés. Como explicaríamos este versículo de São Pablo? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, obedecer la ley es el amor. Bueno, alguém vai dizer, ai pastor, agora você está bem romântico. Sim, porque hoje, hermanos, todos estão dizendo assim, I love you, não? I love you, para cá, para allá, com propósitos hasta mundanos. Pero o apóstolo Pablo está dignificando a lei, hermanos, al mais alto patrão del universo, colocando a lei como a base del trono del reino de los cielos, del trono del Criador. E a lei, mis hermanos, é um reflejo de la gloria del mismo Criador, de su carácter. Por isso disse, el cumprimento de la lei es el amor. Pero ¿qué es amor? Há diversos tipos de amor. El amor filéu, pues amor de amigo, ¿no? Jonathan e David eram muito amigos, tinham um amor muito grande, pero não amor mundano como hoje está em moda, não? El amor colorido, não. Era um amor puro. Aunque era um homem e outro homem, pero havia um amor entre eles. A Bíblia menciona del amor, hermanos, também de família, filéu. Este amor, mis hermanos, amor de família, é um amor, por dizer, de um padre, de uma madre por seu filho, ou um amor de um filho por seus padres, e é um amor puro também.
A Bíblia está falando de diversos tipos de amor, pero há um tipo de amor, mis hermanos, que está torcido, e é o amor eros. Como a palavra indica, hermanos, há muita ahora revista, película erótica, e de aí vem a palavra eros, erotismo. E aí, hermanos, já vem a perversão do amor verdadeiro, porque Deus não criou este amor deturpado, profano, animal e com paixões bajas. Deus não criou la carne com suas inclinações carnais e pecaminosas. Portanto, este amor, Satanás ha torcido tanto. Pero a Bíblia habla de um outro amor que o apóstolo Pablo menciona, hermanos, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor puro, o amor, hermanos, sem qualquer traço de orgulho, de egoísmo ou de pecado. Portanto, hermanos, o cumprimento da lei, disse o apóstolo Pablo, é o amor. Agora, amar a quem? A quem que devemos amar aqui quando guardamos a lei? Oh, mis hermanos, aqui é onde rasgo minha cabeça, porque parece que há uma amnésia em la cabeça de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, porque está em la Bíblia de maneira tão clara, e eu pudiera ler no 1, no 2, no 3, no 4, um montão de versículos, como o livro de Juan, que está bem claro, capítulo 14, versículo 15, diz assim, hermanos, e aí esta palavra é a mesma. Juan 14, verso 15, e diz assim, você lo sabe de memória, e eu também, se me amardes, guardareis mis mandamentos. Mira, é uma questão de quê? De amor. Guardar a lei não é uma questão de que, se não guardo o mandamento, Deus me vai mandar um raio à cabeça, me vai mandar ao purgatório, ao inferno. Não, disse que é uma questão de amor. Guardar a lei de Deus, obedecer sua lei. Pero é mais fácil dizer assim, não, pois a lei foi anulada, foi abolida. ¿Para que vai guardar um mandamento que já está ultrapassado? Por isso a Bíblia diz, não olvidas. Não olvida. Hermano e hermana, Deus está chamando a uma relação de amor com Ele. Como? Sim, o sábado é uma relação de amor. Jesus está dizendo, se você me ama, guarda minha lei. E ao centro da lei, como ao centro do santuário, está o santo mandamento do sábado. Quer dizer que se você entra na relação com Deus, não diz assim, bueno, se você adultera, está fora da relação comigo. Se você rouba ou se diz falso testemunho, porque esses mandamentos estão em extremos, pero ao centro da lei está o santo mandamento, que devemos santificar-lo. Querido hermano, querida hermana, uma pessoa chegou com Jesus e lhe perguntou, maestro, qual é o grande mandamento da lei? E mira que Jesus usa esta palavra que está em Mateus 22, 36 e 37, e Jesus habla algo tremendo aí, diz exatamente isto que estamos predicando. Mateus 22, 36 e 37, disse, maestro, qual é o grande mandamento em la lei? E Jesus contesta, mis hermanos, 37, diz, amarás al Senhor tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma e com toda tu mente. Deus não está esperando, meu irmão, minha irmã, que você vá com Ele e diga assim, Senhor, como te amo, Senhor, eu quero dizer que estou enamorado de você. Claro que este pode ser a realidade, você pode dizer, pero lo que Deus quer que você pruebe a Ele é seu amor a Ele e ao prójimo, como está no versículo 39. E de aí, hermanos, esto é guardar a lei. Primeira tabla, el versículo 38, amarás el Señor tu Dios con todo tu corazón. Y los otros 6 mandamientos, a la segunda tabla, versículo 39, dice al tu prójimo como a ti mismo. Entonces son 2 tablas, 4 mandamientos en la primera, y el sello, o lo que termina, o lo que concluye la primera tabla, es el 4º mandamiento. Y esto es lo que quiero estar hablando hoy para decirte, mi hermano, mi hermana, que hermoso poder estudiar la palabra y descubrir esta doctrina que no es humana, que no es de una nación como Israel, que no es de un hombre como Moisés o de un pastorcito por ahí. Esta es la poderosa palabra de Dios y por ella, mis hermanos, seremos salvos o nos perderemos. Portanto, lo que estamos leyendo es algo sagrado. De ahí, hermanos, que aquí se me cayó todo, a ver si todavía puedo usar los libros. Tenía un vaso con agua y me cayó
el agua a los libros. Pero mira lo que dice aquí este libro, mis hermanos. Mira lo que dice este libro, El conflicto de los siglos. Mira, el conflicto de los siglos está aguado, pero funciona. A página 663. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Ahora le digo algo, nadie le da un patazo a un perro muerto. Satanás no va a atacar una doctrina que no tiene importancia. Por decir, si Dios me hubiera dado un mandamiento así, Juárez, usted tiene que atar bien los cadarços de tu zapato. Es un mandamiento, sí es, porque Dios me mandó. Pero Satanás no va aquí a decir, no, desata esto, porque ni qué importancia tiene que si mi zapato está amarrado o no está amarrado. Pero ahora, algo grande, algo importante, algo decisivo. El enemigo va a procurar, hermanos, contrarrestar, vai procurar agora trazer uma falsa imitação para desviar-nos de aquele ponto tão importante. Portanto, leio outra vez, dice, el sábado será a gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente convertido. Quando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. En portugués, aquí dice piedra de toque en español, pero en portugués, hermanos, tengo esta palabra, prueba final. El sábado será la prueba final entre el pueblo de Dios y los que lo rechazan. La prueba final. Piedra de toque de lealtad también está bien, lo entendemos, pero prueba final parece que está más fuerte, ¿no? Yo quisiera decir, hermanos, de que Dios colocó dos indicativos para reconocer su pueblo cuando estaba en la tierra. ¿Y cuáles eran las características que el pueblo de Israel tenía para que pudiera probar que era parte del pacto con Dios de salvación? Una de las cosas, hermanos, que estamos mirando, que está en la ley, era la guardia del sábado, porque a la vez que una persona al día viernes, como dice Éxodo 16, agarraba doble porción de comida, preparaba su ropa, públicamente estaba diciendo, yo soy un israelita, yo soy un guardador del sábado. Y con eso estoy diciendo al mundo, diciendo al universo, que yo reconozco a Dios como mi criador. Él crió el mundo en 6 días. Génesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos a leer este texto, porque mucha gente tal vez está conectando por primera vez con nosotros y nunca ha escuchado este tema. Y por amor a muchas personas podemos leer el texto. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º, el día sábado, ¿no?, la obra que hizo y reposó, Dios reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, el versículo 3, y bendijo Dios al día sábado, el día 7º, y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, claramente nosotros estamos mirando que la razón por la cual que debemos guardar el sábado es porque Dios me dio el ejemplo. Él crió el mundo en 6 días y colocó un sello al cierre de la creación, apartando 24 horas para que el ser humano pudiera estar en comunión con él. Ahora usted va a preguntar, pastor, pero dice la Biblia que Dios descansó. ¿Será que Dios cansa? No. La Biblia dice en Isaías, Dios no es hombre para que canse. Entonces, ¿por qué Dios descansó? Él descansó, dice Juan 13:15, para darnos el ejemplo, para que como yo he hecho, hagáis vosotros también. Por tanto, Él descansó, Él bendijo, y cuando Dios bendice algo, hermanos, no podemos quitar la bendición. Ahí está el texto, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y por tanto, Él descansó, bendijo y santificó. Adán y Eva no eran pecadores, Adán y Eva estaban en comunión con Dios y debían estar 24 horas disfrutando el gozo
de la comunión con el Señor y con sus santos ángeles. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué hermoso estudiar la Biblia. Qué hermoso poder conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres, libres de la ignorancia, libres de la tradición humana, libres del pecado, porque Dios nos quiere conducir, hermanos, en santificación, en salvación. Gloria a Dios. Pero aparte del día sábado, había, mis hermanos, una otra regla por lo cual los israelitas debían demostrar que eran el pueblo de Dios. Ahora entonces, ¿cuál era el otro señal? ¿Cuál era la otra señal? Una que es, por decir, pública. Yo no puedo guardar el sábado en secreto. Si guardo el sábado, yo voy al templo, yo adoro a Dios, yo hago obras de caridad. Y entonces, hermanos, eso es público. Pero hay una prueba que es íntima. Y esta prueba, mis hermanos, vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 17. Abra conmigo el primer libro de la Biblia, versículo 9. Dice así, Génesis, capítulo 17 y el versículo 9. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, verso 10. Este es mi pacto, versículo 10. Dice que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted va a decir, pastor, ¿qué es esto de circuncidado? Hermanos, si usted sigue leyendo ahí, no tengo tiempo para abrir mucho este tema, pero el pueblo de Israel, cuando nacía un bebé, el varón, entonces los padres debían, al octavo día, con una semana de nacido la criatura, debía abrir la glande del pene o del órgano masculino del varoncito, del bebé, y hacer una ruptura de esta glande de la piel. Y de esta manera, hermanos, no solamente esto era una medida muy importante de profilaxia, de limpieza, y esto muchos dicen, por esta razón los israelitas tenían tantos hijos, ¿no? Bueno, pero no vamos a entrar en esta área, pero era una medida que Dios ordenó. No era una broma, bueno, si quiero, si me gusta. No, era una medida de un pacto, hermanos. Un pacto son dos partes. Un pacto tiene que ser realizado entre dos personas inteligentes que van a poner sus condiciones y llegar a un acuerdo. Y el pacto que Dios colocó para que esta persona, si usted sigue leyendo, fuera parte del pueblo de Dios, era tener el prepucio, el varón, cortado, y esto era llamado circuncisión. Entonces el hombre debía ser circuncidado. Esta es la palabra, y nosotros vamos a leer esta palabra un montón de veces en la Biblia, y la encontramos, hermanos, de manera muy rica. Pero ¿cuál era la razón de este pacto? La razón, mis hermanos, era que este varón era como un símbolo de pertenencia a Jehová. Entonces Dios prometía cuidarlo, protegerlo, guardarlo y salvarlo, y que sería parte del pueblo de Dios. El capítulo 17 de Génesis dice así, hermanos, que Dios a través de esta señal hizo una promesa a Abraham. Mira el versículo 16, capítulo 17, versículo 16. Y la bendeciré, y también, vamos a leer el versículo 15, de 15 adelante. Ahí está. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Dice, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá, perdón, estoy leyendo mal, hermanos, perdón. Era el versículo 13, era el 13, arriba, 16, 13, me fui abajo, perdón. Dice, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, estará mi pacto en vuestra carne,
por pacto perpetuo. Ahí está lo que quería leer, hermanos. Era un pacto para siempre. Ahora usted me va a preguntar, pero pastor, si eso es para siempre, ¿y por qué nosotros hoy no predicamos esto en la iglesia? Bueno, mis hermanos, es que ya vamos a ver por qué nosotros ya no hacemos esto de manera literal, porque al Nuevo Testamento nosotros encontramos que esto sigue, pero de otra manera. Pero entonces el sábado no sería lo mismo? Sí, el sábado también, hermanos. El sábado también. Por eso le digo hoy, si apenas le digo así, el séptimo día, el sábado de Jehová, pero no enseñamos a guardar el sábado como Dios quiere, como una prueba de amor, era igualito a la circuncisión, que era apenas cortar un prepucio de un órgano íntimo del varón y no tenía ningún significado más. Por eso, mis hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, al capítulo 10 del libro de Deuteronomio, mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 10, dice el versículo 16. Deuteronomio 10, 16. Circuncidad, pues, el prepucio. ¿Pero de dónde? Bueno, allá miramos con Abraham que su descendencia debería circuncidar el prepucio de su órgano genital masculino. Pero ahora mira lo que Moisés menciona, hermanos. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por tanto, mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia de agarrar, por decir, una obra y transformarla apenas en algo como un ritual, apenas, mis hermanos, como una tradición, y perdemos el significado de aquella cosa para nuestra vida espiritual. Por tanto, mis hermanos, la prueba de lealtad que Dios quería no era solamente que cuando nacía un niño, y por eso quase el Señor mató a Moisés, no fuera la esposa correr a circuncidar el niño, porque Moisés hizo descaso del mandamento del Señor. Pero lo que Dios quería, hermanos, no era tanto un acto externo. Lo que Dios quería, acabamos de leer, era que el corazón de la persona fuera circuncidado. Por tanto, mis hermanos, de la misma manera como al acto de la circuncisión, el mandamiento del sábado não é somente uma coisa externa, que eu coloco na corbata, coloco um traje, vou à igreja. Claro que todo isso tem sentido, pero há algo mais. Por isso Jesus falava do amor ágape. Hermanos, aqui diz assim, em el livro de Hechos, capítulo 7, Esteban está hablando, mis hermanos, Hechos, capítulo 7, versículo 51, e diz assim a palavra del Senhor, dice, duros de cerviz. Mira, hermanos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por tanto, mis hermanos, Esteban está regañando al pueblo de Israel lleno del Espíritu Santo, porque la nación de Israel no colocó, hermanos, el énfasis a la importancia de la razón de la circuncisión. Ahora nomás importaba circuncidar el bebé, pero no tener una vida convertida y transformada, como acabamos de leer, por la obra y el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí dice así en Levítico 26, 41, yo también, 26, 41, yo también, dice aquí, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircuncisos y reconocerán su pecado. Quiere decir que el propósito de la circuncisión, hermanos, era consagrarse al Señor, era dejar de pecar, era decir así, bueno, yo tengo en mi cuerpo una señal externa que yo soy hijo de Dios, que yo soy del pacto con el Creador, y por tanto yo me voy a mantener puro y limpio para con mi Creador. A ver si estamos entendiendo el tema. Son dos cosas. Era una señal pública y una señal, hermanos, privada. Nadie estaba mostrando su circuncisión durante su vida. Era algo privado de uno. Pero el sábado no es algo que uno esconde. El sábado, mis hermanos, es un mandamiento
público, porque quando vou à igreja, vou ao templo, vou adorar, vou com um cordeiro, em aquele tempo, ao santuário, era algo público. Portanto, mis hermanos, encontramos que o Senhor, a lo largo de los años, por intermedio de los profetas, habla mucho de este tema, como en Ezequiel capítulo 44 y el versículo 9 dice así, hermanos, así ha dicho Jehová, Ezequiel 44, 9. Así ha dicho Jehová, 44, 9. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, entrar al templo, entrar al santuario de manera incircunciso o de carne, como Dios mandó a través de Abraham y de Moisés, o también, hermanos, de incircunciso de carne o de corazón, era profanar el templo de Jehová. Y yo pudiera, hermanos, leer un montón de otros versículos, porque el Señor quería, hermanos, que su pueblo fuera una nación santa, un pueblo comprado por precio, un pueblo de reyes y sacerdotes consagrados al Señor. El Señor, hermanos, quería que su pueblo fuera apartado de las naciones paganas, que no estuviera involucrado en pecados, en rebelión, en pecados ocultos, secretos. El Señor quería una nación santa. Este capítulo 44, yo le invito a que lea todo este capítulo, no tengo tiempo, pero nomás una ventanita rápida, el versículo 7, capítulo 44, versículo 7, dice así, hermanos, de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Mira, hermanos, era abominación. Dios estaba disgustado com esto, porque ele dizia, para contaminar mi casa e de oferecer mi pan, la grosura e la sangre e de invalidar mi pacto com todas vuestras abominaciones. Queridos hermanos, então agora vem a pergunta, pastor, você estava falando do sábado, agora está falando do pacto de la circuncisión. Sí, mis hermanos, porque las dos señales eran para distinguir la pureza del pueblo de Dios. Y de una vez, hermanos, que una persona se circuncidaba en su carne, pero no circuncidaba su corazón, era abominación al Señor, eran paganos, eran rebeldes, esto era abominación a los ojos del Señor. Y de la misma manera, si yo guardo el sábado, pero no amo al Señor, por eso yo empecé diciendo, hermanos, como está en el libro de Eclesiastés 12:1, no olvida, acuérdate de tus criadores. ¿De qué sirve guardar el sábado? Pero si soy un fariseo, si soy un judaizante, si yo no tengo una relación con el Señor de amor, el amor ágape, hermanos, es permitir que en las horas del sábado el Señor me da el privilegio, hermanos, de entrar en una comunión especial con Él. 24 horas. Não importa que tão ocupada foi minha semana, pero eu tenho 24 horas para estar em comunhão com o Senhor. Hermanos, escuchen esto. Aqui tenho um livro, Eventos de los Últimos Días. Mira que tremendo este livro, a la página 99, dice así, a la página 99. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Dice, volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios y para aprender su voluntad y sus caminos. Quiere decir que Dios nos ha dado, como estamos mirando, al cuarto mandamiento, la naturaleza. Dios crió el mundo, una naturaleza perfecta, un paraíso. El Edén significa un lugar de placer. Entonces Dios nos dio, hermanos, pajaritos, flores, cascadas, frutas, todo en abundancia para desarrollar con nosotros una comunión, para decir, mira, todo eso es para usted.
todas essas flores criei para você, eu te amo, você pode comer a gusto, esteja feliz aqui é tu casa, eu te vou venir a visitar, pero um dia, se você me é fiel aqui, eu vou te levar a minha casa. Então, hermanos, Deus queria poblar, repoblar o cielo com a raça humana, pero nós fomos infieles ao Senhor. Por isso que agora temos que ser provados outra vez. Por isso o título do tema hoje, meus hermanos, é a fé de Jesus e a grande prova de lealtad. O sábado é uma prova de lealtad. E você vai dizer, ok, pastor, agora empiezo a entender, e agora, pero como queda a circuncisão? Bueno, hermanos, esto no, ya no voy predicar sobre esto, pero para que não quede em el aire, leia comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e diz assim, hermanos, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. A respeito de la circuncisão, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte por el bautismo, a fim de que como Cristo ressuscitou de los muertos, por la gloria del Padre, assim também nós andemos em novidade de vida. Quer dizer que agora, hermanos, já não temos ao Novo Testamento, se você lê o livro de Hechos, capítulo 15, quedou muito claro ao concílio de Jerusalém que não deviam imponer a los gentiles la circuncisão, nem a questão de las carnes, pero também, hermanos, agora nós temos, como disse São Pablo, temos o bautismo. E se você sigue leyendo aí, que disse São Pablo, ao capítulo 6, del capítulo 6, versículo 4, hasta o versículo 6, diz assim o versículo 5, Romanos 6, 5, porque se somos plantados juntamente com ele em la semelhança de sua morte, assim também lo seremos em la de sua ressurreição. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre foi crucificado juntamente com ele, para que el cuerpo del pecado sea destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Já quedou claro? Creio que hasta aí podemos ler. Então já não vou falar de la circuncisão, porque agora, meus hermanos, a la vez que conozco a palavra de Deus, Deus me chama para que eu seja bautizado. E a palavra baptismo em grego quer dizer submergir. Por isso não podemos bautizar um bebê, porque é, meus hermanos, uma decisão lógica de uma madurez de um ser. Não é de um bebê. Um bebê não pode entender o que é andar em novidade de vida. Por isso, Marcos 16 diz assim, el que creere e for bautizado será salvo, pero el que não creere e, claro, não seja bautizado, será condenado. Então, hermanos, automaticamente aí está a circuncisão. É o santo bautismo. Quando eu aceito a Jesucristo, quando eu entendo que sou um pecador, que estou perdido, pero que tenho um Salvador, agora eu aceito ser bautizado ou submergido, completamente enterrado em água, porque dentro da água não podemos respirar, e desta maneira estamos muertos. Aí, aunque é um segundo que entramos à água, pero estamos muertos, e agora salimos para andar em novidade de vida. Pero agora, hermanos, cambiou a circuncisão, agora temos o bautismo, pero el sábado, el Senhor quer fazer algo mais com nós. Não somente guardar um dia de agarrar uma Bíblia, ir a uma igreja, isso está bem, não estou em contra disso. Se você agarra Lucas, capítulo 4, versículo 16, pues Jesus hacía assim, não há nenhum problema. Aí está claramente em la Bíblia que Jesus, ele tinha uma costumbre, como São Paulo, como Pedro, eles iam à igreja ao sábado, não há nenhum problema em isso, não estamos falando em contra isto. Lucas 4, 16, diz, vino a Nazaret, donde se havia criado, e em el dia de repouso, el dia sétimo, el dia sábado, entrou na igreja, el dia sábado, no domingo, conforme a sua costumbre, e se levantou a ler, lo invitaram a ler, e ele abre el rollo de Isaías e dá um tema muito bonito este sábado na igreja ou na sinagoga. Hermanos, pero ahora regresando ao Santo Sábado, qual é a razão del sábado? El sábado, mis hermanos, eu acabo de ler aqui este livro Eventos de los Últimos Dias, a la página 99, que devemos, hermanos, buscar estar a solas com Deus.
E disse assim, hermanos, para aprender su voluntad e sus caminhos. Talvez dia de semana não tenemos tanto tempo para ler um livro profético, para estudar uma doutrina, pero el dia sábado é quando devemos dar mais tempo para a comunhão com Deus. Queridos hermanos, que hermoso. Disse assim, hermanos, que devemos entonces ir a la naturaleza. ¿Por quê? Porque o Senhor manda e Ele sabe por quê. Sigo leyendo e insto a nosso pueblo a que convierta a búsqueda de la espiritualidade e a obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Criador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces, hermanos, si nosotros vamos al campo y el día sábado, más que todo, vamos a la naturaleza y dedicamos a una comunión con el Señor, Él, hermanos, de manera que nem vamos dar cuenta, dice imperceptiblemente, Él nos va a transformar a su misma imagen. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Bueno, mi tiempo ya está terminando. Pero mis hermanos, aquí dice así, hermanos, este librito, Eventos del Tiempo Final, página 270. Cristo nos ha dado la seguridad de que sea asunto, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Día tras día es un conflicto, una batalla, una marcha. Todos los que hayan alcanzado el modelo ideal habrán aprendido que el cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Quiere decir que la vida, hermanos, va a ser cada vez más dura, va a haber cada vez más pruebas, va a haber cada vez más tribulaciones, pero si vayamos al campo, si vayamos al Señor, como lo hizo Ezequiel, como hizo Enoch, como hizo Daniel, vamos a tener una comunión con el Señor, vamos a orar y adorar a nuestro Dios, porque nos ha dado un día de comunión. No olvide, hermanos, dice la palabra de Dios, no olvida el séptimo día de la semana para santificarlo. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Dice tu mandamiento que el sábado es un día de comunión, de alegría, de felicidad, de gozo por estar en la presencia del Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón para estar en esta comunión. Guárdanos del mal, oramos por nuestra familia. Bendice tu iglesia, tu obra, Señor. Ayúdanos a abrazar el mensaje de los tres ángeles. Temed a Dios y dad gloria, porque es llegada la hora de su juicio. Oh, Señor, esta es la prueba de lealtad. Aquellos que van a recibir el sello de Dios vivo y no la marca de la bestia, Señor. Guárdanos del mal, te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a usted que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipsis. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipsis 6:17 dice, porque chegou o grande dia de la ira del Cordero, e quem poderá sostener-se em pie. Así que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144,000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te